Olá! A nossa aula de hoje será sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras no SUS. Na aula passada, a gente viu, na verdade, uma continuidade da parte de doenças genéticas, onde eu mostrei a questão das tecnologias assistivas para vocês. E as tecnologias assistivas, como vocês puderam ver, é uma alternativa a mais na assistência ao portador de doenças raras, dentre elas as doenças genéticas, que muitas vezes podem ser incapacitantes, e essas tecnologias assistivas visam proporcionar uma melhor qualidade de vida, oferecer ferramentas para que esse paciente possa desenvolver algumas habilidades e ter a sua vida mais facilitada, ter uma melhor qualidade de vida. E hoje a gente vai estar falando sobre uma política do SUS direcionada totalmente ao portador de doenças raras, que dentre essas doenças raras, a gente compreende também as doenças genéticas. Por que é importante vocês conhecerem isso? A gente está tentando formar um aluno de enfermagem com uma visão mais ampliada acerca da assistência em enfermagem. Então, quando a gente fala muitas vezes de doenças genéticas, de genética, a gente se prende muito a conceitos e a gente fica se perguntando como a gente vai utilizar esses conhecimentos no dia a dia do enfermeiro. E nós, enquanto enfermeiros, precisaremos ter um conhecimento acerca das doenças genéticas. Nós poderemos encontrar algum caso de algum paciente. Se você for um enfermeiro que for trabalhar numa atenção básica, que no caso a gente entende a atenção básica, para vocês compreenderem, como a porta de entrada do SUS. Certo? São serviços de baixa complexidade, em que o paciente muitas vezes ou não tem a doença, ou ele tem uma doença mais leve, um caso mais leve, que pode ser ali acompanhado, seria um PSF, certo? Que é a porta de entrada. Você não vai pegar um paciente em estado grave para ser acompanhado num PSF, né? O paciente muitas vezes ou tá com uma coisa mais leve, por exemplo, tá gripado, tá com uma diarreia, né? Então não é um caso de um paciente se dirigir a um hospital por conta disso. Ele pode ter o seu problema resolvido ali mesmo nos PSF, que é a atenção básica. A gente tem, por exemplo, a atenção básica também, o NASF, que é o Núcleo de Apoio em Saúde da Família, que é formado por fisioterapeuta, educador físico, fonoaudiólogo, profissionais que não têm no PSF, que ele dá esse suporte em caso de necessidade. E é formado por uma equipe de profissionais, educador físico, enfim. Aí a gente entende por média complexidade serviços ambulatoriais, as unidades de urgência como a UPA, então os laboratórios, são serviços que não são tão a necessidade, ela não é de urgência, o paciente pode esperar pelo atendimento, porque a urgência ele não pode esperar, tem que ser imediato. Não são casos tão graves, mas que eles precisam de um detalhamento maior, uma assistência mais rápida. Não é como uma atenção básica, que trabalha principalmente com a prevenção. E a gente entende por alta complexidade já um hospital, uma maternidade, que envolve um risco de vida, um risco de morte, né? No caso, o paciente, se ele não for atendido, se ele não tiver aquela assistência imediata, que envolve uma alta complexidade, necessidade de exames, de estrutura que a gente não vai ter, por exemplo, no PSF, esse paciente ele pode ser prejudicado, ele pode inclusive ir a óbito. Então, por que eu tô falando isso? Porque você for trabalhar numa atenção básica, por exemplo, num PSF, você poderá receber um paciente, por exemplo, com uma doença genética, e você vai precisar saber o manejo para lidar com aquele paciente, como você vai fazer, por exemplo, para encaminhar ele, o que é que você vai poder fazer enquanto enfermeiro por aquele paciente. Na atenção hospitalar também é necessário compreender isso, e tudo isso está disposto nessa política. Essa política, né, o SUS ele trabalha com inúmeras políticas de atenção. Tem a atenção aos indígenas, aos negros, a população negra, LGBT, as mulheres. Então ele trabalha muito com políticas porque a gente entende que um dos princípios do SUS é a equidade. Então é você prestar uma assistência aos pacientes sem preconceito, sem distinção, de maneira que todo mundo vai receber assistência, mas dentro das necessidades de cada grupo.
Então, por exemplo, um portador de doenças raras, o que vai respaldar ele? Se ele vai ter acesso a algumas coisas, é através da política. Isso tem que estar por escrito para nortear a assistência. Então, essa política ela foi criada, esse documento foi elaborado em 2014. Foi elaborado em virtude da necessidade de ter uma política que respaldasse esses pacientes portadores de doenças raras. E o que é que acontece, né? Primeiro, para a gente entender o que é uma doença rara. A política define que uma doença rara é uma doença que ela afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. Então, é uma doença que ela não é comum de acontecer, ela afeta uma parcela pequena da população. Por isso é considerada rara. E é uma doença de difícil diagnóstico, porque é uma doença que envolve uma complexidade de sintomas muito grandes. Vocês puderam ver, por exemplo, quando a gente trabalhou algumas doenças genéticas, né? A gente tinha uma gama de sintomas que poderia essa doença apresentar, que eu até falei assim, gente, não se preocupe, porque pode ser que a pessoa apresente um, apresente dois, ou apresente todos esses sintomas, isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, a doença rara, ela tem essa característica, muitos sintomas, mas ao mesmo tempo varia de indivíduo para indivíduo. Muitas vezes o diagnóstico é difícil fechar porque se confunde com outras doenças. Por exemplo, a síndrome de Rett que vocês viram, que acomete meninas, a síndrome de Rett, que é uma doença monogênica, foi por muito tempo confundida com autismo. Então, hoje se entende, se fechou esse diagnóstico e se compreende melhor que é a síndrome de Rett. E tem doenças genéticas que às vezes levam anos, o paciente achando que tem uma determinada doença, quando na verdade ele não tem aquela doença, ele tem outra. E aí, essas doenças, elas podem ser crônicas, né? Uma doença que não vai ter cura, progressivas, né? Ela vai progredindo, degenerativas, causa degeneração no indivíduo, pode causar, prejudicar a qualidade de vida dele e até incapacitantes, gerar algum tipo de incapacidade. Por exemplo, um paciente que perde a voz, que não consegue andar, enfim, por isso que merece essa atenção especial. E aí, existem muitas doenças raras, né? Esse documento estima que existem de 6 mil a 8 mil tipos de doenças raras. E 80% dessas doenças raras são de causas genéticas. Então, a maioria tem relação com a genética. Algumas são aquelas que nós estudamos. E as que não são por causas genéticas, elas têm relação com causas ambientais, infecciosas, pode ter relação com algum vírus, alguma bactéria, imunológicas, enfim, pode ser de erros no metabolismo, e aí que levam a determinada doença. Então, são múltiplos fatores, tá certo? E aí, o que acontece? Ela foi organizada, essa política, em forma de eixos estruturantes para facilitar a organização. Então, quando a gente tem esses eixos estruturantes, visando de prestar uma assistência holística para esse paciente. Quando a gente fala assistência holística, a gente está falando em assistência integral, que atenda e possa realmente valorizar a individualidade do ser, a complexidade, a magnitude. Então, é uma assistência que ela não vai olhar, por exemplo, seu José, ele tem uma determinada doença. Aí eu vou me basear apenas no sintoma daquela doença. Não, eu preciso entender que seu José, ele tem aquela doença, mas aquela doença pode estar afetando a autoestima dele, que pode estar gerando um prejuízo financeiro, familiar. Então, eu olhar o indivíduo como um todo, não só pela patologia que ele tem ou pela situação que ele está vivendo, de maneira que a minha assistência atenda às necessidades desse paciente. Porque muitas vezes o paciente não está só com a dor física, muitas vezes ele está precisando de um apoio emocional, de uma escuta, de um acolhimento. Então, eles falam, por exemplo, que os pacientes com doenças raras, dentro desses eixos estruturantes, eles vão ter direito a algumas
questões. Eles têm que ter direito ao acesso a diagnóstico, à informação, ao aconselhamento genético, que a gente também vai falar sobre isso, tá? E eles falam, por exemplo, que com relação à atenção básica, a atenção básica, que é a porta de entrada, né, como eu falei do SUS, a exemplo do PSF, os enfermeiros precisam ser capacitados, não só os enfermeiros, né, mas na verdade todos os profissionais que trabalham, que prestam assistência, profissionais de saúde que prestam assistência a esse usuário, eles precisam ser capacitados, né? Então, é a porta de entrada, é onde o paciente vai, a princípio, procurar, por exemplo, uma mãe, que às vezes o filho está apresentando alguma sintomatologia, ela está desconfiando, não sabe o que, ela vai procurar logo um PSF. Então, você precisa, enquanto profissional, saber como se dirigir, como acolher esse paciente. Ela fala também, essa política, que é preciso que esses profissionais estejam passando por capacitações, educação permanente, que a gente chama, para poder realizar essa assistência. E o que é que eles vão fazer? Eles têm que saber encaminhar o paciente para o serviço de referência. É necessário que esse profissional que atua na atenção básica faça isso. É necessário que ele faça o acolhimento, que ele dê a orientação à família, porque não é só eu encaminhar. Esse paciente aqui chegou, eu tô percebendo que pode ser uma doença genética, aí eu vou encaminhar para um centro de referência para ele fechar o diagnóstico, receber assistência, mas eu não vou conversar com a mãe, não, eu tenho que conversar, eu tenho que orientar, explicar a ela como que vai funcionar, o que é esse centro, prestar esse acolhimento, conversar. E também é preciso que o profissional da atenção básica, ele não perca esse vínculo, mesmo que o paciente vá para esse centro de referência, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo, como foi a assistência e estar acompanhando também esse paciente. Outra coisa, quando a gente trabalha em atenção básica, por exemplo, no PSF, a gente trabalha com visitas domiciliares, que o enfermeiro faz, o médico faz, o ACS, o agente comunitário de saúde faz. E essas visitas domiciliares é para acompanhar os pacientes, para ver as necessidades, para avaliar. Então, é preciso também estar fazendo essas visitas domiciliares e estar fazendo essas orientações, principalmente na atenção básica. Com relação à questão ambulatorial, laboratorial, que seria a atenção de média complexidade, a política diz que deve ser utilizada principalmente para diagnóstico, para exames, para fornecer esse apoio. E com relação à atenção hospitalar, ele fala que a atenção hospitalar ela deve fornecer assistência em nível de diagnóstico, de referência para o caso de um agravamento do quadro, de um paciente que tem uma complicação por conta daquela doença, ele precisa ter esse acompanhamento hospitalar. É importante que o aconselhamento genético seja realizado, tanto na atenção básica, porque o aconselhamento genético, né, traduzindo, ele é um aconselhamento que o profissional devidamente capacitado pode realizar, em que ele vai poder, por exemplo, um casal que está querendo engravidar, né? Um casal que está querendo engravidar e aí eles querem saber os riscos que eles podem ter para, de repente, gerar uma criança com alguma doença genética. Aí o profissional ele vai fazer esse levantamento, analisar, informar os riscos. Um casal que já descobriu que a esposa, por exemplo, tá com uma doença, uma criança foi detectada no pré-natal, que a criança vai ter alguma doença genética. Transmitir essa orientação, explicar à mãe como é. Isso também pode ser feito na atenção básica, mas na área hospitalar ele deve ser feito ainda de forma mais eficaz, porque pode ter a figura do enfermeiro e do médico geneticista. Existe uma especialização na enfermagem em genética, tá, gente? Não é algo comum, não é algo acessível. Aqui, por exemplo, João Pessoa, eu desconheço um local que tenha, mas existem estados que têm. E existe em muitos hospitais a figura do enfermeiro e do médico geneticista. Obviamente, é muito bonito na teoria, a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria dos hospitais. São hospitais de grande porte que têm essas figuras desses profissionais, um Albert Einstein, enfim, hospitais desse nível que vão ter essa figura, mas existe isso determinado na política.
E enquanto profissionais, mesmo que a gente não tenha essa formação, a gente pode estar realizando o aconselhamento genético. A política de atenção integral às doenças raras no SUS, ela fala sobre isso. Outra coisa também é que ele fala também que deve ser feito esse aconselhamento para fornecer esse apoio à família, que muitas vezes não sabe lidar com um caso, não sabe, por exemplo, era comum antigamente, muitas pessoas que tinham doenças genéticas, os pais, eles achavam que estavam preservando os filhos, deixando eles em casa, trancados, sem contato com o meio. E hoje é necessário essa informação para a família saber que existem possibilidades que esse paciente ele pode ter uma assistência de uma equipe, ser acompanhado e desenvolver habilidades, desenvolver capacidades, e que isso vai ser sendo desenvolvido com essa assistência. Mas muitas vezes os pais não sabem como lidar e a gente precisa estar transmitindo essa orientação. Outra coisa também é que a política ela fala sobre os centros de referência dentro da atenção em genética, né? Dentro dessa atenção ao portador de doenças raras. Então, esses centros de referência são centros que, como o nome já diz, né, eles são de referência. O profissional pode estar encaminhando esses pacientes para que eles possam ter o seu diagnóstico fechado e possam receber uma assistência de uma equipe multidisciplinar para poder desenvolver todas as habilidades necessárias, uma equipe formada por fisioterapeuta, enfermeiro, médico, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. Aqui em João Pessoa, o centro de referência que a gente tem é a FUNAD, né? A FUNAD é o centro que atende essas pacientes portadores de doenças raras, inclusive doenças genéticas. Lá tem tecnologias assistivas, eles trabalham, né? Tem vários profissionais. A gente sabe que esses centros de referência eles não existem em todas as cidades, mas ele deve existir pelo menos nas capitais, porque no SUS se trabalha assim. Mesmo que não tenha aquele serviço na sua cidade, é necessário existir uma contra-referência, um serviço que possa ser indicado, por exemplo, tem em outra cidade aquele serviço, então o paciente ele tem que ter direito a ser acompanhado, mesmo que seja em outra cidade. Aí você me pergunta, mas um paciente lá do interior, será que ele vai estar conseguindo vir para João Pessoa? Realmente é muito difícil, mas o SUS respalda que ele tem esse acesso, né, a receber essa assistência. E aí, mesmo que não tenha na cidade, vai para outro local de referência. A gente sabe das dificuldades, mas é uma realidade que ainda são coisas para se trabalhar mais, para se questionar. Porém, esses centros de referência, eles atendem todo o estado. Eles também visam, esses centros de referências, fazer essa inclusão do portador de doenças raras, de doenças genéticas, né? Realizar a inclusão, realizar atividades, eles fazem oficinas, tanto não só com a questão mesmo da assistência com profissionais, mas eles fazem atividades dinâmicas. Por exemplo, na FUNAD existia grupo de dança com pacientes que muitas vezes eram cadeirantes, que tinham alguma doença grave que gerou uma incapacidade, e eles dançavam. Então tem essas oficinas que estimulam essas habilidades e essa inclusão. Eles trabalham muito com isso, porque no SUS se trabalha com redes em saúde. Então são essas redes de serviços que estão interligados para o caso de uma necessidade, para prestar uma assistência de qualidade ao usuário. Então, gente, eu vou estar deixando um fórum de dúvidas abertos, vou deixar também o material dessa aula e vou deixar também um exercício. Vocês vão ter 7 dias para responder esse exercício e no fórum de dúvidas vocês vão ter a manhã inteira para tirar alguma dúvida e eu vou acessar e vou estar online na hora da aula para retirar essas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam o material e qualquer dúvida tirem comigo. Até mais!